Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santas Carmelitas, Santas Mártires, Carmelitas de Compiègne, rogai por nós. Então essa vai ser a última aula da Revolução Francesa, nessa primeira parte, né? A parte que vai até os massacres de setembro. Vamos mudar um pouco de assunto, já estamos muito tempo nesse assunto de Revolução Francesa. Existem alguns outros temas que eu gostaria de abordar. Então essa é a última aula, né? Basta também de tanta coisa triste, né? Então, recordando um pouco, a gente havia falado na conferência anterior desse padre, o padre Keravenant, né? É um padre que teve uma vida realmente extraordinária, né? Ele estava preso no Carmelo de Paris, conseguiu escapar, né? Conseguiu se esconder num determinado lugar, na confusão dos massacres, a chegada dos assassinos, etc., né? Então ele conseguiu se esconder por um período aí de muitas horas e sobreviveu, né? Alguns outros sobreviveram de outras maneiras, alguns conseguiram pular o muro, etc., outros também se esconderam em algum outro lugar. O padre Keravenant é uma coisa interessante. Ele, obviamente, ele nunca saiu de Paris, que é uma coisa extraordinária, né? O rebanho dele estava em Paris, né? Isso a gente tem que olhar essas coisas com cuidado com relação a um padre, né? O bom pastor não abandone as suas ovelhas, salvo numa situação realmente impossível. Então, o padre Keravenant poderia ter fugido de Paris para sua maior segurança, mas nunca saiu de Paris durante todo esse período de terror e depois no grande terror e depois nas perseguições que continuaram, né? Ele frequentava ele era obviamente da paróquia de Saint-Sulpice, né? E quando ele foi preso, ele estava na La Solitude, a solidão, né? Que era a casa de campo de Saint-Sulpice. Ele foi preso lá junto com outros e foram levados, os padres foram levados para o Carmelo de Paris. E depois, então, do que ele escapou o massacre, ele começou a prestar assistência às carmelitas mulheres. O Carmelo, onde ele tinha sido preso, era um Carmelo de homens. Depois ele passou a prestar assistência a carmelitas, as mulheres, calçadas, né? Num outro convento lá em Paris, né? Ele dissimulava essa assistência que ele dava lá como se ele fosse um professor de desenho, etc. Ele chegava lá com as cartolinas e com os lápis para desenhar, etc. Na verdade, ele ia lá não para dar aula de desenho, né? Mas para dar os sacramentos. Eu me interessei muito pelo padre Keravenant porque ele teve uma interseção com a vida de um dos mais cruéis revolucionários, que foi, eu vou contar aqui, relembrar rapidamente aqui o episódio, né, que foi o Danton, né? O Danton, a gente falou no final da conferência anterior, né? Ele se apaixonou por uma moça, e essa moça disse que só casava se ele se confessasse
com um padre não jurão, e depois que se casassem pela igreja, né, na igreja, né? E o Danton fez isso, né? O Danton, o mais determinado dos assassinos dessa fase da Revolução, por causa do amor de uma mulher, ele possivelmente salvou a alma dele. Possivelmente salvou a alma dele. Quem conta essas coisas do Danton é o Lenôtre, G. Lenôtre, aquele que eu mencionei, o grande historiador, né, de quem eu mencionei aqui uns 10, 15, 20 livros na bibliografia. E quando ele procurou um confessor para se confessar, por determinação da futura esposa dele, ele foi bater no padre Keravenant. O padre Keravenant vivia escondido, mas obviamente o Danton achou facilmente, né? O padre Keravenant era não jurão, por isso que ele estava preso, foi preso e por isso queria ser massacrado no Carmelo de Paris, né? O próprio Lenôtre, que é o primeiro que fala dessa situação, né? Ele diz, poxa, os historiadores dariam tudo para saber, para ver essa cena, né? Do Danton chegando lá diante do padre Keravenant, o padre mandando ele se ajoelhar e se confessar, ele pedindo para se confessar. É muito interessante, né? O Danton, então, se casou, né, com essa moça, Gélie, nome dela, e poucos meses depois, 6 meses depois, ele foi guilhotinado, ele foi condenado à morte e guilhotinado. Provavelmente pelas mudanças que ele sofreu, né? O Danton, né? O coração dele, por causa da esposa e por causa do padre, por causa da religião, ele mudou, né? Ele mudou, e ele recebeu também a confissão, né? In articulo mortis, né, a caminho da guilhotina. O padre Keravenant foi acompanhando a carroça do Danton até a guilhotina, e num dado momento, o Danton viu o padre e entendeu que o padre ia dar absolvição para ele, né, condicional, obviamente, o arrependimento dele, etc., né? Danton foi para a guilhotina no dia 5 de abril de 1794. Com ele foram os companheiros dele, Camille Desmoulins, Hérault de Seychelles, Fabre d'Églantine, Chabot, muitos outros, né? Na carroça que levou da prisão, né, do lugar da prisão até a guilhotina, trajeto aí de mais de 2 horas, o Danton manteve a cabeça erguida, né, orgulhoso de si mesmo, agora por uma outra razão também, além do orgulho pessoal, humano, né? Então achei isso muito interessante. Tem uma outra cena do padre Keravenant. Ele era amigo de um amigo do Cadudal. A referência que eu vi disse que ele era parente do Cadudal. Cadudal foi um conspirador contra Napoleão. Cadudal foi pego, foi preso. Napoleão tentou convencê-lo a trabalhar, né, ser um soldado do seu exército, né, ser um general do seu exército. Cadudal não aceitou, então ele foi guilhotinado. E quem assistiu o Cadudal, e aí lado a lado, já não precisava ser escondido,
A religião católica já, Napoleão havia feito o acordo, né, com a Santa Sé, então o padre pôde ir com o cadudal andando para a guilhotina. Né? E tem uma cena aí que eu nunca me esqueci, né? Soube disso há tantos anos, confirmado com... O cadudal foi rezando a Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora... Aí ele parou. E o padre que Ravenna disse, termina? Ele disse, não, agora é a hora da minha morte, né? É uma coisa, ele estava consciente que ia prestar contas aí da vida dele perante o Criador, né? O padre que Ravenna voltou para Saint-Sulpice e depois acabou indo para a abadia de Saint-Germain-des-Prés. Ele era para ter ido antes para a abadia de Saint-Germain-des-Prés, mas Napoleão não permitiu, né? Por essa proximidade que ele tinha lá com o cadudal, etc. Tá? Então, o padre que Ravenna morreu em 1831, 10 anos depois da morte de Napoleão e 15 anos depois da queda de Napoleão, né? Então, ele passou bastante tempo em Saint-Germain-des-Prés. Eu coloquei aqui também, só para recordar rapidamente, porque é uma cena tão tocante. A primeira esposa do Danton morreu quando ele estava fora. Ele estava numa missão fora da França, fora de Paris, de qualquer maneira, quando a esposa dele, chamada Antoinette Gabrielle Danton, ela morreu logo depois de dar à luz a um filho que nasceu morto, né? E o Danton ficou desesperado, né? Ele voltou para Paris, desenterrou a mulher, mandou fazer uma efígie dela, né? Um escultor fez uma máscara mortuária, etc., e fez uma imagem dela, não uma estátua, né? Danton era uma pessoa muito apaixonada em tudo na vida, né? Começando pela Revolução, né? A pessoa que criava os filhos dele, né, do Danton, era essa Gély, Sébastienne Louise Gély, que passou a ser Sébastienne Louise Danton, quando casou com Danton. Então, o Danton casou com essa pessoa que cuidava dos filhos dele, né? E foi essa Gély, essa Sébastienne Louise Gély, que disse, não, só caso se você se confessar e o casamento tem que ser com um padre na igreja, e tudo isso com um padre não jurão. Então é muito interessante. Essa mulher do Danton, né, foi mulher dele durante só alguns meses, e ela viveu muito tempo depois do Danton. Ela morreu em 1856, né? Morreu aí mais de 50 anos depois do Danton. Bom, voltando então, a gente estava falando dos massacres do Carmo, né? É uma cena tão tocante assim, né? Eu fui nesse convento do Carmo aí várias vezes, lá em Paris, porque é muito tocante, né? E sempre me lembrando das cenas, da maldade, da crueldade contra os padres. Os padres estavam presos principalmente nesse convento do Carmo. Como eu falei, não havia mais prisão que pudesse acomodar tantos prisioneiros. Então a Revolução fez de muitos conventos prisão, né? Aqui tem umas imagens que são importantes.
que é onde os padres saíam, né, eles eram massacrados aqui. Quando eles saíam nessa porta, né, os assassinos, a multidão de assassinos, né, com porretes, com baionetas, com espada, com pique, com lança, fuzil, foram massacrando os padres à medida que eles apareciam nesse ponto, né? E eu achei curioso, porque muitas vezes a gente ia lá e isso que se chama perron, né? Essa escadaria que fica aqui do lado de fora, chama-se perron em francês. Muitas vezes ela está coberta por flores, etc. A gente fica pensando, será que é para esconder esses dizeres que estão aqui? Olha, Ique cetiderunt, foi aqui que eles tombaram, né? Foi saindo dessa porta, aqui nessa escada, que eles tombaram, né? Bom, obviamente, mesmo os assassinos ficavam impressionados com o comportamento desses padres que iam morrer, né? Eles diziam entre eles assim, eu não compreendo essas pessoas, né? Eles vão para a morte como se estivessem indo para uma festa de casamento, né? Na verdade, era um pouco isso mesmo, né? Eles iam para o céu, né? A festa eterna, né? A visão beatífica, né? Os corpos desses padres mortos eram 3 bispos, o resto eram padres que foram assassinados, massacrados, martirizados. Uma parte deles foi jogada num poço que tinha lá, fora ali daquele lugar onde eles foram massacrados, e outra parte foi colocada em carroças e levadas para enterrar fora, né? Paris teve uma movimentação muito grande de reurbanização no Segundo Império, né? O barão Haussmann, né? Muitas ruas novas foram traçadas, muitas casas foram derrubadas, etc., né? Então, na hora de fazer esse rearranjo urbano, antes de pavimentar ruas e etc., as pessoas se lembraram, mas peraí, vamos pegar os ossos desses mártires que foram jogados no poço. Eles encontraram esse poço, né? Tinha vários poços lá, encontraram esse poço onde estavam mais ou menos 90 corpos, né? E colocaram os ossos na capela do convento do Carmo, né? A capela na cripta da igreja de São José, que era a igreja desses carmelitas descalços, né? Bom, depois vamos falar aqui rapidamente também dos massacres na abadia. Quando a gente fala abadia, é a abadia de Saint-Germain-des-Prés, São Germano dos Prados, né? Era uma abadia que ficava fora de Paris, na época em que ela foi construída, né? Depois Paris ficou tão grande que a abadia de Saint-Germain-des-Prés ficou dentro de Paris, dentro da cidade de Paris, né? Lá na abadia estavam os guardas suíços que sobreviveram ao massacre de 10 de agosto de 1792. Os massacres de setembro foram 2, 3 e 4 de setembro, né? Mais ou menos 10 dias antes, em 10 de agosto, houve a tomada lá do Palácio das Tulherias, a prisão do rei, né? Tudo isso foi acontecendo. E os guardas suíços defenderam o rei, até que o rei mandou que eles entregassem as armas e eles foram massacrados. Alguns não chegaram a ser massacrados, foram presos, foram massacrados aí nos massacres de setembro. Ficaram presos no que se tornou uma prisão, que era a abadia, né? A ABI, né? E assim, eles ficavam sabendo, né? Olha, já mataram os padres
do Carmelo, né? Vão matar a gente agora, né? Então, quando eles souberam disso, né, que já tinham matado os padres do Carmelo e agora vinham matá-los na abadia, né, todos, né, tanto os leigos como os eclesiásticos que estavam na abadia, pediram a absolvição in articulo mortis, né, ao padre Royer. E o padre Royer, depois ele recitou as orações dos agonizantes, né? Que é um negócio muito tocante. Eu sei que eu vou morrer, eu não estou doente, mas vou ser massacrado, quero me confessar desta forma. A confissão em articulo mortis, né, ela tem algumas peculiaridades, né, porque não dá tempo você ter todos os procedimentos de confissão e absolvição. Então é uma coisa mais, é um rito mais acelerado, né? E é isso que eles tinham à disposição, né? Absolvição in articulo mortis. Coitados. Então, assim, como é que eles massacravam, né? Ele falou, não, por exemplo, no caso do padre Royer, né? Você prestou o juramento da Constituição Civil do Clero ou o juramento da liberté? Não prestei. Então, era assassinado, né? E os que o assassinavam gritavam, viva a nação. Às vezes tinha uns eufemismos, né, umas palavras de eufemismo, né, não, leve-o para fora e tal, mas isso era o código para o massacre, né? Então, iam perguntando aos padres, obviamente os padres, nenhum dos que estavam lá tinham feito o juramento, foram massacrados, né? E aí, no meio dessas confusões, alguns conseguiam escapar. Tem uma pessoa chamada Journiac de Saint-Méard, era um militar, né? Que eu achei curiosa a vida dele. Ele estava preso, né? E ele escapou porque ele falava o dialeto do sul da França, né? O provençal, um dialeto provençal, né? Esses dialetos foram sumindo na França, basicamente, né? A França, a Revolução queria uma total uniformidade, né, no país inteiro, etc., né? Mas um dos soldados certamente viu aquele cara entendendo e falando provençal, ajudou esse Journiac de Saint-Méard a escapar. E ele escapou, né? Ele estava preso lá por uma briga com um revolucionário chamado Manuel. Vou falar um pouquinho dele aqui. E esse Manuel foi um desses revolucionários ferozes que mudaram bastante, e talvez por isso que morreram. Espero que tenham salvo a sua alma, né? Então, esse aqui é a imagem desse François Journiac de Saint-Méard, nasceu em Bordeaux, né? Viveu bastante, foi morrer em 1827, 80 anos. Era um militar, né? E ele realmente ele escapou com a ajuda dessa pessoa, possivelmente por falar a língua, o dialetozinho lá daquele lugar
dele. O Manuel, Pierre-Louis Manuel, nasceu em 1751 e foi guilhotinado em 14 de novembro de 1793. A enorme maioria dos mais famosos revolucionários que guilhotinaram tantos antes deles também foram guilhotinados. A grande maioria foi guilhotinada. Esse Manuel é um deles. Mas esse Manuel tem algumas características interessantes. Como alguns outros, né? Ele estava estudando para ser padre, né? Mas largou e entrou na política, né? Que foi a desgraça dele, né? Deu a ele muito poder por pouco tempo, depois foi a desgraça dele. Esse Manuel foi ele que foi anunciar ao rei que a monarquia tinha acabado, né? E a reação do rei quando ele foi fazer esse anúncio impressionou muito a esse Manuel, né? Ele falou, poxa, peraí, o cara não reclamou, está conformado. Então, assim, e ele que era inimigo declarado do rei até aquele momento, ele mudou. Então ele chegou, logo de cara, ele propôs à Assembleia, né, que quem fosse defender o rei pudesse defender o rei com as salvaguardas da lei. Ou seja, a pessoa não deveria ser punida porque foi o advogado do rei. Como a gente sabe, eu já falei, o advogado do rei foi guilhotinado. Ele e a família inteira dele, inclusive empregados dele, irmã dele. Um massacre, né? O advogado se chamava Malesherbes, grande advogado, grande caráter. No dia 3 de dezembro de 1792, então só recordando, né? 10 de agosto de 1792, houve o assalto ao Palácio das Tulherias, o rei se refugiou na Assembleia, a Assembleia prendeu o rei e logo depois declarou o fim da monarquia, né? Aí foi aí que o Manuel começou a ter conflitos de consciência e a mudar a sua percepção das coisas, né? O grande revolucionário Manuel, né? Então ele pediu isso que eu acabei de falar, né? Que a pessoa que fosse defender o rei deveria ser protegido, não devia ser perseguido porque era o advogado do rei, né? Disse que o rei, no discurso que ele fez lá na Assembleia, o rei não poderia ser condenado e morto sem ter uma chance de defesa, porque isso seria um assassinato. E aí muita gente começou a achar que o Manuel estava louco, né? A ponto de que no dia 15 de dezembro ele foi excluído do Clube dos Jacobinos, né? O Clube dos Jacobinos era a facção mais à esquerda, né, mais radical que havia. Ser expulso do Clube dos Jacobinos era um mau sinal. Era um sinal de que você está mal, né? Você pode morrer, guilhotina. Então, um mês depois, né, apesar de todos esses sentimentos que ele tinha, ele voltou pela morte do rei, né? O rei foi declarado culpado, etc., em janeiro. No dia 21 de janeiro ele foi guilhotinado, o rei, né? O rei pediu um tempo para se preparar, não deram um tempo, deram só um padre para confessar, um padre que o rei escolheu. Teve essa felicidade, né, de vou morrer amanhã, hoje eu estou me confessando. Quer dizer, a chance de ir para o céu é muito grande. Esse Manuel deu uma entrevista a um jornalista estrangeiro, né,
onde ele fez uma afirmação perigosa. Ele disse assim: se o rei Luís XVI for condenado, certamente sua morte será a morte de um santo. Perigoso. Um clima revolucionário radical, né? Quando a pena de morte foi finalmente pronunciada contra o rei, né, o Manuel abandonou a sala de reunião e apresentou uma carta de demissão lá da posição que ele tinha, né? Então os montagnards, né, os radicais, os jacobinos, né, acusaram o Manuel de que era o secretário daquela reunião na Assembleia, de tentar falsificar os resultados da chamada nominal da votação das coisas do rei, né? E ele parece que fez isso mesmo, ele tentou falsificar para tentar salvar o rei. Então assim, ele estava perdido, né? Ele estava numa situação extremamente difícil, né? Eu até anotei aqui, né, quer dizer, esse tipo de revolução, né, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Guerra Civil Espanhola, não é permitido, não existe arrependimento, né? Não existe perdão, né? Perdão, como diz o Chesterton, só a igreja, né? A igreja vai atrás do criminoso não para puni-lo, mas para perdoá-lo, para dar uma chance de que ele seja perdoado e perdoar, né? Então a revolução não é permitido arrependimento, não há perdão, e quem já foi inimigo jamais poderá ser considerado uma pessoa boa. É o problema do Manuel, né? Bom, outra prisão chamava La Force. É aquela mesma angústia, né? As pessoas vinha aqueles boatos, né? Aquelas, olha, vocês vão ser massacrados, já massacraram não sei aonde e tal. Então, assim, fica uma angústia muito grande, né? Então, quando eles finalmente percebem isso, né, eles começam a ler a oração dos agonizantes, né, uns com os outros, né, e exortam uns aos outros a perdoarem os seus carrascos, né, os seus assassinos, né, e rezando por eles, pelos seus carrascos, e dando absolvição entre eles, né. 3 padres conseguiram, alguns padres, eu não sei quantos aqui, desculpe, conseguiram fugir no meio da confusão, porque a princesa de Lambalia é uma dessas coisas nojentas, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, né? A morte da princesa de Lambalia, né? Causou uma comoção grande, algumas pessoas aproveitaram e fugiram. Eu vou falar um pouco aqui sobre essa princesa de Lambalia. A princesa de Lambalia era da família de Savoia, né? Não do tronco principal da família de Savoia, né? Os duques de Savoia, naquela época, que depois se tornaram os reis da Itália, mas era de um ramo colateral, né? O nome dela era Maria Teresa Luísa de Savoia, né? E ela casou-se com uma pessoa chamada Luís Alexandre de Bourbon-Penthièvre. Ele era o príncipe de Lambalia, por isso que ele é a princesa de Lambalia, né? Esse cara era o herdeiro da maior fortuna na França. Eu coloquei aqui um quadro, que é um quadro delicado, muito bonito, né? A família Penthièvre tomando uma taça de chocolate, né? Então aqui a gente tem o pai, né, o patriarca da família no momento,
né, o duque, o filho dele, que é o príncipe de Lamballe. Aqui é a princesa de Lamballe, dando um pedacinho de comida aqui para um cachorro, né? Essa daqui é a que se tornaria a esposa do Filipe Igualdade, né? O Filipe de Orleans, que foi guilhotinado e teria uma vida muito cheia de eventos, né? É um quadro muito bonito. Essas duas mulheres aqui aparecem ali de costas ali no espelho lá atrás, né? O nome desse quadro é La Tasse de Chocolat. É um quadro muito agradável de ver, né? Ela foi para a França, então, a Maria Teresa Luísa de Savoia, para casar com o príncipe de Lamballe. E ele era muito ruim, né? Ele era bonito, ela era bonita, né? Mas ele morreu logo, né? O casamento, vamos ver aqui, que eu acho que está aqui. Ele morreu com 19 anos, em 1768, de uma doença venérea, poucos meses depois de casado. Os dois se amavam, mas ele era uma pessoa volúvel, se envolveu com duas atrizes, pegou uma doença venérea e morreu, né? A princesa de Lamballe se tornou muito importante porque a rainha da França, Maria Antonieta, gostou muito dela e nomeou a princesa de Lamballe como a camareira-mor da rainha, né? Superintendente dos aposentos da rainha, né? Que era o nível mais alto que uma dama de companhia podia ter em Versalhes. Aqui é um quadro da princesa de Lamballe, feito pela grande pintora Elisabeth Vigée-Lebrun. Os quadros dessa Elisabeth Vigée-Lebrun são muito interessantes, todos eles. Ele pintou muito para muitas princesas, muitas duquesas, a própria rainha Maria Antonieta, ela pintou muito da alta nobreza da França e depois da Europa. Ela teve que fugir da França e pintou a nobreza em outros países da Europa, né? Uma coisa curiosa dela é que muitas vezes a pessoa que ela pinta, ela está sorrindo a tal ponto que aparecem os dentes, né? O que era uma abominação na pintura naquela época, né? Aqui é uma gravura, né, que mostra a morte da princesa de Lamballe. O pessoal cortou a cabeça dela, colocou em cima de uma pique, né, de uma lança aqui, né, para mostrar no vitral aqui onde a rainha Maria Antonieta estava, com o rei Luís XVI. Quer dizer, visão terrível, né? A princesa de Lamballe sabia que a situação dela era delicada, ela não tinha muita ilusão, inclusive ela fez o testamento dela por causa disso, né? Ela achava que corria o risco de morrer, né? Quando o rei e a rainha, né, fugiram em 1791, junho de 1791, eles não avisaram a princesa de Lamballe, né? Porque tinha que manter sigilo, etc., para tentar ver se a fuga daria certo. Não deu por uma série de razões, eu já falei esse episódio aqui nessas conferências, né? Mas a rainha deixou um bilhete para ela, para a princesa de Lamballe se encontrar com a rainha em Bruxelas. Obviamente a rainha nunca chegou a Bruxelas, né? A princesa de Lamballe também estava com a rainha no momento em que os revolucionários atacaram o Palácio das Tulherias. É um palácio que não existe mais, como eu já falei, né? Foi queimado na Comuna de Paris, né? 1870, 1871. Então ela esteve do lado lá da rainha Maria Antonieta, com belos conselhos lá de comportamento.
O julgamento da princesa de Lamballe, obviamente, foi uma farsa, né? Ela não tinha como escapar, né? Então perguntaram assim, quem é a senhora? Aí ela respondeu, Maria Teresa Luísa, princesa da Savoia. Talvez ela tenha dito Savoia porque não era França. Talvez isso diminuísse o ódio dos revolucionários. Não adiantou nada, né? Qual é o seu cargo, né? Meu cargo é camareira-mor da rainha. Sou a superintendente dos aposentos da rainha. Você tinha conhecimento de uma conspiração na corte no dia 10 de agosto? Coitada, né? Falou, nunca ouvi falar, né? Aí, faça o juramento da liberdade e igualdade e de ódio ao rei e à rainha. Aí, não queria dar nenhuma chance da pessoa escapar, né? Ela falou, bom, eu juro o juramento da liberdade e igualdade, mas não posso, contra o que eu sou, né, o meu coração, né, dizer que eu tenho ódio do rei e da rainha. Não posso falar isso, né? Conta-se, né, e eu acho que é possível isso aí, que empregados da família do sogro dela, que era riquíssimo, né, morreu antes da Revolução, mas era uma pessoa riquíssima, falou, jura que tem ódio, é para você salvar a sua vida. Mas ela falou, não. Ela falou simplesmente o seguinte, eu não tenho mais nada a dizer, né? É indiferente para mim se eu vou morrer um pouco antes ou um pouco depois. Eu fiz o sacrifício da minha vida. Aí as últimas palavras lá do juiz, entre aspas, foi, deixe madame sair em liberdade. Isso era o código para matá-la, né? Então mataram a princesa de Lamballe, cortaram a cabeça dela e saíram passeando com a cabeça dela na ponta de uma lança, inclusive para mostrar a Maria Antonieta, a rainha da França. Só por curiosidade, eu coloquei aqui o brasão do marido dela, o príncipe de Lamballe, porque essa família Penthièvre, que era a família do marido dela, descendia de filhos ilegítimos do rei da França, do rei Luís XIV. Então, para designar que a pessoa não é um filho legítimo, normal, tem essa barra, né, que vai da direita para a esquerda, assim, na diagonal, né? Então, isso era normal. Não tem, obviamente, o rei Luís XIV reconheceu os seus filhos, por isso que eles ficaram riquíssimos, né? Essa família Penthièvre, né? Possivelmente a pessoa mais rica da França. O corpo da princesa de Lamballe e o corpo do cunhado dela, que era o duque de Orleans, Philippe Igualdade, né? Philippe Égalité, nunca foram achados. O corpo dos dois nunca foi achado. Foram guilhotinados mais de um ano. Ela foi guilhotinada em setembro. Ela foi assassinada em setembro de 1792 e ele foi guilhotinado final de 1793. Então, 1 ano e 3 meses depois, 3 meses depois, né? Bom, outra prisão, lá, um seminário tinha virado prisão também, né? O que eu achei interessante lá no seminário, o seminário de São Firmino, Seminaire Saint-Firmin, é que o ajudante de açougueiro, a pessoa que ia levar a carne lá para o seminário, né, avisou a um padre para ele fugir. Fuja que vocês vão ser massacrados. O cara não deu a menor pelota. Como assim? Somos aqui um país civilizado. Como que eu vou ser massacrado e tal, né? Ele não podia acreditar numa tal atrocidade, né? Achava até que podia ser uma emboscada, né? Para pegar de alguma maneira e tal. Mas aí ele vai e adverte ao seu superior, né? Depois,
essa coisa se repete, né? E o cara fala, olha, já mataram os padres do Carmelo de Paris. Fuja, né? Então, finalmente, ele fugiu, né? 4 pessoas das 90 pessoas que estavam presas lá no seminário de Saint-Firmin conseguiram fugir, né? E os 2 lá, que o açougueiro, né, o empregado, o filho do dono do açougue lá, tinha avisado, eles conseguiram fugir, né? Os massacres no seminário de Saint-Firmin começaram no dia 3, às 5h30 da manhã. Que coisa. Os próprios assassinos, né, liberaram 5 padres, né? Acho que eles tinham ordens para dizer, esses aí retira da lista e tal. Alguns escaparam, né? Ao contrário lá do Carmelo, que não teve nenhuma listinha, não. Quem escapou, escapou porque conseguiu escapar, né? Uma pessoa lá propôs a um padre lá chamado Monsieur Gros, que era o cura de Saint-Nicolas de Chardonnay. Saint-Nicolas de Chardonnay é aquela igreja em Paris onde hoje está a Fraternidade São Pio X, né? Esse padre lá disse, não, mas eu não posso me esconder, porque se eu me esconder, como todo mundo sabe que eu estou aqui, eles vão procurar e vão achar outras pessoas que se esconderam e vão pegar essas pessoas por causa de mim. Então ele foi sacrificado, né? Aquele padre Gros que eu mencionei, né? Cortaram a cabeça dele e saíram exibindo a cabeça dele na ponta de uma lança, né? Aqui já são os massacres em outras 2 prisões, aqui são prisões mesmo, o Châtelet e Bicêtre, né? Isso é uma gravura nas duas prisões. Bom, como eu falei, né, eles foram abrir ruas mais tarde em Paris, e as pessoas, não, peraí, antes de abrir, pavimentar as ruas, eu quero recuperar o corpo das pessoas que foram massacradas no Carmelo, né? A rua que eles iam abrir é uma rua muito grande, muito bonita, muito famosa lá em Paris, que é a Rue de Rennes, né? Algumas vezes que eu fui lá, eu me hospedei muito próximo dessa Rue de Rennes. Para Daniel, no seminário, a gente costumava ir todo ano para vê-lo, né? E depois ficar um pouco com ele nas férias que ele tivesse, né? Na Semana Santa ou outras coisas. E encontraram os corpos. Depois de várias tentativas, né? Então, a exumação no Carmelo eles encontraram os restos de 90 pessoas, né? Inclusive 2 mulheres. A justificativa é muito clara, né? Porque assim, eles fizeram festinhas, né? Depois do massacre, eles beberam, festinha, levaram mulher, mataram criança, né? Então havia restos de 2 mulheres, né? E 3
3 crianças. Mataram também. A morte cega, né? A morte insensibiliza as pessoas. Começa a matar, matar, matar. E viram quantas dessas pessoas tinham ferimentos, né? Pancadas, tiros, etc., né? Então tudo isso os médicos legistas fizeram nessa época, né? 1866, né? E depois eles foram pegar também as pessoas que estavam enterradas em outros lugares, né? É triste tudo isso. Isso tudo está naquelas referências que eu mencionei, né? Sobre os massacres da Revolução Francesa, né? Inclusive, talvez, principalmente nos livros do Gilles Lenotre. Aqui é um balanço, né, dos massacres de setembro, né? Ele fala aqui que foram 6 dias, né? Que terminaram no dia 7 de setembro. Então, você pega, por exemplo, a abadia, né, na ABI, né? No pátio, né? Então tinha 24 prisioneiros, mataram 19. No Carmelo, foi no dia 2 de setembro, 16 horas, durou mais ou menos 2 horas, 150 a 160 padres, principalmente, eram padres, um ou outro leigo que estava lá porque esses leigos quiseram ficar juntos dos padres, porque deviam muito a esses padres em termos de conversão e etc., né? E isso é um gesto magnífico desses leigos, né? Então, no Carmelo eram 150 a 160 presos, foram mortos 115. Depois, no resto da abadia, tinha 238 pessoas, a abadia de Saint-Germain-des-Prés, foram mortos de 139 a 179. E aí, o quadro mostra aí uma por uma, né, essas... Saint-Firmin tinha 91 a 93 pessoas, foram martirizados ou foram massacrados 77. É muito, né? Na Salpêtrière, né, tinha 270 mulheres, era uma prisão de mulheres, né? Ainda massacraram 35. Por quê, né? Para quê? Vontade de matar, né? Então, assim, aqui eu fiz um outro resumo de tudo isso, né? A abadia de Saint-Germain-des-Prés foram massacrados 150 a 200 pessoas no convento do Carmo, que eram os carmelitas descalços, era um convento de homens, como eu falei, 115 a 120 mortos, né? Na prisão da La Força, 160 a 170 mortos. É muita gente, né? A Salpêtrière, que era uma prisão de mulher, tinha 30 a 35 mortas. Ainda é muito. Para quê? Por quê? Não é? Então, no total, foram massacrados nos massacres de setembro, em Paris, entre 1.100 a 1.400 prisioneiros. E não eram prisioneiros porque estavam lá de prisioneiros, alguns foram colocados como prisioneiros para serem massacrados, que é o caso dos padres, né? Os padres lá no Carmelo, os padres em outros lugares, na abadia, etc., né? Eles foram presos e colocados lá para serem massacrados. E só tinha padre não jurão. Então, assim, percorremos aí largamente, né, esse período inicial da Revolução Francesa,
que começou com uma tentativa do rei de resolver o problema financeiro da França. A França estava entrando em bancarrota, né? Não havia receita para cobrir as despesas do reino, e ele chamou os Estados Gerais. Isso foi a desgraça dele. Tanto que quando a rainha de Portugal, Dona Maria I, ficou louca, ficou incapacitada de governar, passou a governar o Dom João VI, não como rei, mas no começo ele não era nem regente, porque as pessoas achavam que para ele ser regente ele tinha que convocar as cortes. Ele falou, não vou convocar as cortes, porque o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais e deu no que deu. As cortes mudaram tudo, inclusive guilhotinaram o rei, a rainha, etc. Então é uma coisa curiosa. Uma das coisas que ajudaram a Dona Maria I, isso eu vi em algumas referências, a ficar louca, foi a Revolução Francesa, né? O ódio ao rei, né? O ódio ao monarca, né? O ódio à igreja, né? Então tudo que a rainha tinha como mais sagrado, né? Como assim, né? A rainha já tinha perdido o marido dela, que era um tio dela, o marido dela era o irmão do rei, do pai dela. Então ele morreu, né? E então ela estava sozinha nesse aspecto e vê os acontecimentos da França. As referências falam que isso daí mexeu muito com a cabeça dela, né? Mas a França, quer dizer, até aquele momento da história, nunca tinha havido nada parecido com aquilo. A Revolução Francesa introduziu um novo paradigma de revolução, de uma violência inaudita contra as coisas mais sagradas, né? Primeiro, contra a igreja, né? A revolução, em primeiro lugar, foi uma revolução contra a igreja. Obviamente você não consegue destruir a igreja, mas você consegue destruir a monarquia. Você consegue substituir a monarquia por outra forma de governo, que é o que eles acabaram fazendo. A igreja não tem como. Então a Revolução Francesa introduziu esse novo paradigma da crueldade, né? A crueldade, o paradigma da crueldade, o paradigma das notícias falsas, o paradigma da mentira em larga escala, né? A gente hoje se admira fake news e tal. Fake news começou na Revolução Francesa de uma maneira maciça, né? Toda a imprensa, a partir de um certo momento, de 1792 até o terror, o grande terror, era absolutamente parcial, né? Era uma imprensa ativista. Não havia jornalista para comentar coisas, dar notícias neutras, né? Todas as notícias eram políticas, politizadas, né? Tinham parte, né? Então, essa lição que a gente vê assim da Revolução Francesa, né? Napoleão, obviamente, retirou alguns excessos da Revolução Francesa e institucionalizou a Revolução Francesa. Ainda hoje, 60% do Código Civil, né, da França é o Código Napoleão, né, o Código Napoleão, né? Então, a Revolução Francesa, depois da queda do Império Romano, que é uma coisa que talvez a gente consiga tratar aqui em algum momento, são, na minha visão, né, dois dos momentos que mais mudaram a história da humanidade, né? Com uma diferença interessante. Os bárbaros que derrubaram o Império Romano, eles queriam Roma. Eles não queriam mudar Roma, eles queriam governar.
Mas eles queriam manter as instituições romanas, né? Obviamente, eles não tinham nível intelectual para essas coisas, foi a igreja que manteve, né, e salvou o que merecia ser salvo e o que podia ser salvo do Império Romano. A Revolução Francesa não, a Revolução Francesa, os revolucionários queriam acabar e liquidar a monarquia, o ancien regime, o antigo regime, e mudar para uma outra coisa. Eles odiavam, né? Eles odiavam o passado, né? Eles odiavam aquele regime da monarquia. Os bárbaros não, os bárbaros queriam ser romanos, eles queriam ser o imperador de Roma, né? Eles queriam as instituições romanas, mantiveram as instituições romanas largamente, né? A França não, a Revolução Francesa queria destruir, né? Então são essas coisas que a história, uma das coisas interessantes da história é pegar isso para a gente aprender, né? E dizer, vem, isso aqui me parece com a queda de Roma, isso aqui me parece com a Revolução Francesa. E da Revolução Francesa veio o modelo de algumas dessas revoluções mais cruéis que vieram depois, né? A Comuna de Paris, a Revolução Russa, comunista, né? A Guerra Civil Espanhola e a Guerra dos Cristeiros lá no México. Coisas de uma crueldade inaudita, né? Isso tudo vem da Revolução Francesa, não vem dos bárbaros que tomaram e controlaram e governaram o Império Romano. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santas Carmelitas, Santas Mártires, Carmelitas de Compiègne, rogai por nós.